a Tati Filha. Eu sou a Tati Parente, essa é a Tati Girandar. Então a gente já vai pedir para vocês apertarem no sininho e se inscreverem no nosso canal para continuar recebendo as notificações para quem já é inscrito, e para quem não era inscrito, então vai passar a receber as notificações dos programas novos e das atualizações do canal. E também se inscrevam lá no Instagram, né? Isso, no Face. No Face, que é Tati Girandar também. E a temática do programa de hoje é a ansiedade. A gente tem acompanhado aí essa realidade, né? Vivido a realidade, acompanhado o aumento dos números de pessoas que têm passado por alguma experiência, que têm passado por alguma situação que desencadeou a ansiedade. E também acompanhado o número de crianças e pessoas das mais diversas idades com crise de ansiedade, né? A gente acredita que depois a gente vai falar um pouquinho como é que funciona a ansiedade, os perfis das pessoas em relação à ansiedade, mas que os tempos que estamos vivendo hoje, né? Essa questão da insegurança, e a gente foi... Na verdade, o que a gente tem vivido com esse distanciamento social, com a pandemia, com todas as consequências econômicas e sociais, aqui ó, vou mostrar pra vocês a Oprah, ela gosta sempre de dar um oizinho pra galera quando a gente tá filmando, né, Oprah? Foi que jogou na nossa cara a questão de que a gente não tem controle sobre a vida, de que a gente não tem controle sobre tudo. E isso foi um dos fatores, ou pode ser um dos fatores, que desencadeia a ansiedade em algumas pessoas, porque cada um de nós tem um funcionamento, tem um jeito de ser, né? Mas essa questão da falta de controle e se deparar com a falta de controle é uma das questões que gera ansiedade, né? Que é a falta de foco e de enraizamento no momento presente. Então, a temática de hoje, a ansiedade, nos leva a um exercício diário, né, de controle da ansiedade. A gente vai falar um pouquinho dos perfis. Eu sou uma pessoa que tem a tendência à ansiedade, então toda vez que eu tô num momento conturbado, assim, com muitas coisas para fazer, eu acabo me deixando, me mobilizando por um tempo que não é o que eu tô vivendo hoje. Então, muito mais por experiência e necessidade própria, é essa a temática desse programa, mas que a gente acredita que tem sido intensificada com o momento que a gente tem vivido, né? Com a questão do contexto histórico, social, cultural que a gente tem vivido atualmente. E aí nós fomos buscar entender um pouquinho, né, sobre a ansiedade, como que ela funciona, para poder tanto falar sobre isso, quanto para aprender a lidar também com ela no nosso cotidiano, né? E aí, claro, a ansiedade, ela tem causas psicológicas prioritariamente, mas ela afeta fisicamente o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, a gente não demonstra só psicologicamente estar ansioso, mas o nosso corpo traz o que nós podemos chamar de sintomas, né, da ansiedade, que seriam aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, né, a pessoa fica ofegante, né, enfim, com dificuldade de manter uma respiração mais tranquila, aumento da produção de hormônios como cortisol e adrenalina, que consequentemente aumentam os batimentos cardíacos, etc, né, sudorese, cansaço, dificuldade de dormir, são sintomas que podem estar sim revelando um quadro de ansiedade, né? Por que a gente fala de quadro de ansiedade? A ansiedade, ela não é quase como uma síndrome nesse caso, né? Porque ela traz várias consequências para o teu cotidiano e para o teu corpo físico. Depois nós vamos falar um pouquinho da questão energética também. O que causa ansiedade, né? Daí a gente foi também tentar descobrir o que causa isso, por que a gente se torna ansioso, né? Então, na verdade, o que acontece? Como a Tati falou, existem perfis, óbvio, né? Cada um de nós é uma pessoa diferente. E existem pessoas que têm a tendência a se tornar ansiosas. Então, muitas coisas causam ansiedade nessas pessoas. Outras vão ter um pouco menos dessa tendência, não que nenhum de nós, a maioria de nós passa por quadros de ansiedade ao longo da sua vida, ao longo do tempo, né? A gente vê como nós aqui, por exemplo, né? Como um exemplo, tá? Geralmente, quando a Tati está cheia de coisas, muitas tarefas para cumprir, muitas coisas para resolver, ela se torna ansiosa. Então, este é um perfil característico dela.
eu já vou me tornar ansiosa só quando é uma coisa extrema, assim. Geralmente eu consigo ir levando as coisas, ajeita daqui, ajeita dali, eu consigo ter a paciência para esperar que as coisas vão acontecendo. E isso é uma questão de perfil de cada um, não é uma coisa de escolha, E é né? muito legal esse negócio do perfil de cada um, porque agora eu lembrei quando a gente tava falando, lembra da ansiedade, e a gente se deu conta dela, falou que a gente se deu conta que ela fica ansiosa por motivos de felicidade, uma viagem, alguma coisa que ela quer Não muito durmo. desencadeia, né, uma ansiedade, assim. Uhum. Então a gente ficou pensando o quanto também o que desencadeia a crise em cada um, alguns com perfil e mais facilidade a entrar na crise e outro com menos, mas o que desencadeia são motivos, às vezes, muito diferentes de uma pessoa para outra, né? Mas sempre está ligado, e daí a gente pode falar em causa, né? Sempre está ligado na questão da pessoa querer ter o controle sobre aquilo que está por vir. Entende? Então, eu tenho que entregar um trabalho daqui a uma semana. Tem um bicho em mim aqui. Eu já começo a ficar ansiosa um mês antes, porque dali eu tenho que entregar o trabalho, entende? Então, eu tenho que ter controle sobre o fato de que eu vou estar com aquela atividade pronta no dia que eu tenho que entregar. E isto causa ansiedade, né? Ou, no caso de uma viagem, então eu vou viajar amanhã, hoje eu tenho que arrumar mala, e daí eu já não durmo de noite, porque eu fico com medo de perder o avião. Isso é uma ansiedade um pouco, né, um tempo mais curto, e talvez por um motivo diferente, mas também é uma forma de ansiedade. Nos dois casos, o que envolve é o controle do futuro. Eu tenho que fazer tal coisa e eu não posso esquecer, eu não posso não cumprir, eu não posso, né? Então tu quer controlar aquilo. Muitas vezes, em muitas pessoas, não é em todas, obviamente, né? Mas em muitas pessoas, essa causa, né? O que desencadeia tem a ver também com questões que estão relacionadas à insegurança. Então a pessoa, ela fica insegura em relação àquele compromisso, por exemplo, né? Então ela fica insegura, não insegurança do tipo, não vou conseguir, mas é no sentido de eu preciso fazer o melhor. Né? Então, muitas vezes tem a ver também com a baixa autoestima, com a necessidade de se sentir aceito, amado, respeitado por aquilo que tu é, né? Através, então, da impossibilidade de errar. Então a pessoa fica tão centrada, falhar, né? Isso, a pessoa tá tão concentrada em resolver da melhor forma, porque ela não pode errar, né, que ela se torna ansiosa então, né? Ela precisa resolver aquilo com intensidade, e isso vai causando dentro dela não tem outra palavra, ansiedade, né? No sentido de precisar resolver aquela situação, né? E daí eu também fico pensando, além do que a gente tem vivido agora, de não saber, volta às aulas ou não volta às aulas? Continue trabalho remoto ou é o trabalho presencial? Abre restaurante ou não abre restaurante? Além do contexto de segurança que a gente está vivendo, daí eu fico tentando, né? Porque a gente tem conseguido perceber que aqui em casa a gente resolve muitas das coisas que a gente vive com o autoconhecimento e com a partilha das sensações. E conversando sobre o que vem acontecendo, a gente tem conseguido sobreviver a tantos altos e baixos e tantas crises que a gente já falou para vocês. Mas, sobretudo, essa questão do autoconhecimento. E eu fico pensando agora, o que para mim, geralmente desencadeia ou aumenta a ansiedade, assim, que também é particular do tempo que a gente vive hoje. A agenda. A minha agenda, eu tenho compromisso para 2021 já. Né? Então são muitas coisas. Então, se a ansiedade já é a nossa dificuldade de se manter no momento presente, de ter foco no momento presente e resolver encarar uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, a agenda e a forma como a gente tem organizado o nosso cotidiano, isso para todo mundo, a gente está sempre no futuro, né? Tem sempre um monte de coisa para fazer ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos. A agenda da gente, ela tá muito para além do momento presente. Então isso também é um fator que acaba
mobilizando a ansiedade em um grande número de pessoas, né? Horas mais, horas menos, horas consigo administrar, não, tudo bem, isso eu vou ver mês que vem, tudo bem, eu vou ver isso semana que vem. Outro momento que é quando tu tá na crise, tu só pensa, eu tenho mais uma coisa pra fazer, eu tenho mais uma demanda e eu não vou dar conta. E daí te apavora e a crise vem com tudo, né? Então, de alguma forma, todo mundo tá exposto a essa questão de ser, como é que eu vou dizer, de estar o tempo todo sendo incentivado ou mobilizado a não se manter no presente. Isso todos nós temos vivido, né? Então, o vídeo de hoje é pra gente pensar juntos dicas de como tentar se manter no momento presente e ajudar para que cada um consiga pensar sobre isso e mobilizar autoconhecimento para tentar lidar com isso, né? Vai falar das questões energéticas, né? Tu já terminou das questões físicas? Sim. Tá, então com a questão ali do aumento do cortisol e todas essas questões físicas que se vivencia no corpo, né? Esse desequilíbrio, ele vai criando então alguns desequilíbrios químicos, alguns desequilíbrios físicos que vai interferindo na energia do nosso corpo, né? A gente tem no nosso corpo vários centros de energia, mas sobretudo essa questão do cortisol, essas questões não sei se acontecimentos, como é que diz esses... Cortisol? Sim, mas como é que desse funcionamento do corpo, do metabolismo exatamente, ele faz com que fisicamente baixe a nossa imunidade e comece a dar alguns tchuitos, alguns desequilíbrios energéticos. Então, o nosso corpo, ele é composto por vários centros de energia. Os centros mais conhecidos ou mais falados são os chakras, né? Então, a gente tem aqui vários chakras que alinham o nosso corpo, 7 chakras que alinham o nosso corpo. E a ansiedade, ela tira a gente do nosso enraizamento no presente. E ela leva a gente, então, a se conectar com o futuro. Consequentemente, ela também faz com que a gente fique inseguro de não dar conta disso tudo que a gente está vivendo hoje, porque a gente está lá num outro tempo, então causa essa insegurança em relação do que a gente está vivendo no momento presente. E a gente acaba se conectando com a energia do medo de não dar conta, do medo de não cumprir. Consequentemente, a gente se conecta com uma energia muito densa, do medo, ao mesmo tempo da culpa de não vou dar conta, não conseguir fazer bem e tal. E isso acaba bloqueando a nossa energia no primeiro chakra, no chakra básico, no chakra raiz, que faz a nossa conexão, é um centro de energia conectado com a nossa sobrevivência, né? Que nos conecta com agora, com a terra, com este momento. Desequilibrando esse chakra, ele vai causar desequilíbrio no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. E vai nos gerar vários problemas físicos, né? A gente falou ali de alguns desencadeadores fisicamente da ansiedade, mas agora falando nas consequências, ele vai causar vários problemas o desequilíbrio desse chakra vai causar vários problemas ou a tendência a problemas físicos relacionados ao intestino. Então, muitas pessoas que têm ansiedade têm prisão de ventre, problemas nos órgãos sexuais, ou, por exemplo, vai baixar a libido, vai causar problemas principalmente no sangue, no sistema circulatório, nas articulações, que tem a ver com a rigidez, tem a ver com essa energia. Quando começa a te apavorar e acha que não vai dar conta, tu vai começando a ficar cada vez mais ansioso e cada vez mais rígido. Então essa energia ela vai ficar bloqueada. Então essa energia que ela circula pelo corpo da gente, ou a energia de baixo que sobe, a energia de cima que desce, ela começa a não fluir, né? E começa a causar esses desequilíbrios que vão ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, elas vão desenvolvendo, elas vão possibilitando no sentido de preparar o terreno para que o nosso corpo físico, que é um dos últimos, né? Algumas pessoas têm ainda sorte, olha só se isso é sorte, né? Mas de começar a mostrar sintomas mais rápido. Mas outras pessoas vão ficar há um tempão, vai adoecer emocionalmente, energeticamente, até chegar a aparecer os sintomas físicos. Às vezes só vai aparecer na pessoa quando ela já tá com um problema ali já, né, bastante avançado e tal. Mas a todas as doenças físicas, a gente acredita que elas comecem com esses desequilíbrios energéticos, emocionais, que vão então originar as doenças físicas. Então, para a gente poder entender um pouquinho deste tempo e talvez se
auto-entender e auto-se observar para ver, bom, qual é o meu perfil? Eu tenho já uma tendência, eu já sou uma pessoa com tendência a ser ansiosa ao longo da minha vida, ao longo do tempo, ou não? Eu geralmente me mantenho no momento presente, focado, e são algumas coisas que me deixam ansiosa. Quando eu fico ansiosa, o que acontece? Qual é o tipo de sintoma que eu tenho? Eu tenho insônia, eu tenho mais vontade de comer, né? Eu como muito mais, ou eu paro de comer. Às vezes a pessoa, né, tá engordando no sentido de que não é a constituição da pessoa, a pessoa, né? Isso a gente já falou de padrões estéticos, não nesse sentido, mas a pessoa começa a se dar conta de que ela tá ganhando peso e só depois, né, por uma consequência que ela vai se dar conta de que ela ganhou peso porque ela tava numa crise de ansiedade, né? Então que a gente tenta suprir esse tempo presente pelo alimento. Então, para ajudar a gente a se olhar e pensar, bom, o que está desencadeando esses tipos de comportamento na gente e tem a ver com que sentimento? É falta de controle? É eu não querer errar? É baixa autoestima? Né? Que tipo de sentimento, de sensação está mobilizando essa crise de ansiedade em mim? Bom, ninguém é ansioso, né? A gente se torna ansioso ao longo da vida e talvez com mais predisposição à ansiedade por diferentes fatores, né? E às vezes a gente nem sabe qual foi que desencadeou na gente lá na infância, com esse número enorme que a gente tem hoje de crianças com ansiedade, né? Não são as crianças que estão nascendo ansiosas, não. A gente está vivendo num contexto que talvez nós estejamos deixando as nossas crianças, né, ansiosas. A gente está alterando aí a nossa relação com o futuro e a gente não está possibilitando a vivência do tempo no presente, né? E aí, então, o que fazer, né? O que a pessoa, bom, tá, constatou lá que tá se tornando ansiosa ou, né, sintomizando ansiedade em diferentes momentos da vida e por diferentes razões. O que tu pode fazer para te ajudar, né? O que tu pode fazer, então, para baixar essa frequência, né? Essa alta frequência de expectativa e tal. Então, geralmente eu dou dicas de óleos, né? E aí eu queria comentar que não, dessa vez eu não vou dar uma dica de óleo. E por uma razão bastante simples, a ansiedade ela é uma sintomização, né, de diversas coisas no teu organismo e os óleos, como eu já disse em outras ocasiões, né, eles podem ter efeitos diversos no corpo de cada um. E muitas vezes a ansiedade ela está relacionada à depressão. E quando a gente fala então de ansiedade e depressão juntos, isso tem muito a ver com o nosso sistema nervoso, com o funcionamento dos nossos, né, do nosso sistema nervoso, da produção de hormônios e tal. Então não é uma coisa assim que tu vai, qualquer óleo dá certo. Não, não é assim. Né? Então, por esta razão, eu não vou falar em óleos hoje, eu vou dizer que se tu tem um sintoma de ansiedade, tu quer ajuda da aromaterapia, que é uma forma mais natural, né, mais tranquila, antes de começar a tomar medicamentos, por exemplo, ou as duas coisas juntas, né, não tem problema nenhum, tem que procurar um aromaterapeuta da tua confiança para que ele possa te auxiliar a escolher os melhores óleos para ti, para o momento que tu tá vivendo. Tá? Então, por isso, hoje eu não vou falar em óleos, né? Mas a gente vai falar em outras coisas, né? Por exemplo, meditação. Né? A meditação é uma forma importante de tu conseguir ter que sejam 20 minutos, 15 minutos do teu tempo para tu pensar em ti, né? Para tu centrar o teu pensamento, para tu respirar com tranquilidade, para tu ouvir aquela música, né? O que tu for fazer durante a meditação, de forma que tu consiga te concentrar e parar, né? Parar, dar um tempo nessa tua agenda, nessa tua loucura, na loucura do dia a dia, né? Outra dica que a gente tem tentado trabalhar aqui em casa é o aprender a dizer não, né? Diz não. Não, eu não posso assumir este compromisso para daqui a uma semana. Não, eu não posso assumir este compromisso para daqui a 6 meses. Entende? Então a pessoa tem que aprender que ela pode sim dizer que não vai fazer, né? Mas é o fulano que pediu, é o Beltrano. Bom, as pessoas também vão ter que aprender que muitas vezes a gente não pode fazer aquilo ou não tem como, não tem tempo, não tem disposição, não tem vontade, né? E a gente tem que aprender a dizer não. Essa é uma dica. O que mais? Plantar, se conectar com
Com a com a terra. terra, né? Porque pensa, a ansiedade é uma energia, como a gente já falou ali, que traz essa questão da insegurança, do medo. Se tu senta, a terra é Enraizamento. enraizamento e trabalha com essa questão do chakra básico, com o chakra raiz. Então, plantar, mexer na terra ou na água, né? Em elementos, em coisas que te trazem mais tranquilidade. Escutar música favorita. Bom, vou parar tudo, ó, não tá dando, não tô dando conta, né? Vai lá. E assim, o que a gente sempre fala, bom, a gente sabe que tem momentos da vida da gente que a gente precisa de uma alopatia, que a gente precisa de um calmante, tá ok, né? Mas que a gente possa desenvolver o autoconhecimento para tentar essas alternativas antes de chegar nesse momento, né? Porque a gente vive numa cultura hoje que a gente só tá resolvendo a nossa ansiedade, tantas outras coisas, depois da ansiedade vem a depressão, vem várias coisas que vão desencadeando uma na outra, né? E o uso de ansiolítico, ele ajuda a gente a conseguir lidar naquele momento que tu tá na crise. Mas se a gente observar e tentar identificar o que desencadeia a crise, quais são os primeiros sintomas que tu tem, para tu conseguir identificando, ó, tô chegando no meu limite e conseguir trabalhando com isso. Bom, vou me conectar com o aqui e agora. Para tudo, vai escutar uma música que gosta, vai ver um filme, vai tentar voltar para ti ou voltar para tua sensação do teu corpo e dá um tempo nessa loucurada que é viver um tempo que é o outro, né? Atividade física, né? Parece uma... Ai, de novo, tem que... Sim, mas a atividade física, ela faz com que o teu organismo produza também outros hormônios, né? Outros neurotransmissores que te trazem uma sensação de prazer, de tranquilidade. Então é importante uma caminhada. Ah, não tá dando para ir para academia, porque a academia tá fechada, ou tá atendendo uma pessoa só de cada vez, enfim. Beleza, caminha, né? Não dá para caminhar, tá chovendo, faz uma bicicleta dentro de casa, sei lá, né? Mas encontrar uma atividade que te dê prazer e que também seja uma atividade que ponha o teu corpo para funcionar, né? Isso também é importante, isso faz a diferença e te ajuda tanto a pensar, né, parar, porque tu é obrigado, eu vou caminhar na rua, não posso estar trabalhando, então tu vai ser obrigado a caminhar sem pensar, né, em trabalho por um tempo, e além disso, fisicamente vai fazer efeito, né, então também é importante sim atividade física, cotidiana. Até para liberar um pouco desse trabalho mental, porque a ansiedade vai trazer que tu fique, né, fica às vezes com... Por isso que não dorme, né? Isso, fica com ideia fixa em determinados assuntos, em determinadas coisas, pensamentos repetitivos, né? Então ajuda isso, de botar o corpo, a energia do corpo vai também trazendo, né? Vai liberando esse fluxo de energia de novo, né? Então essas questões bem simples. E a gente tem pensado muito nas dicas, né? Tanto de aromaterapia quanto de cristais. Aqui a gente vai ter cristais receptores, cristais emissores, né? É totalmente diferente a energia dos cristais para depressão e para ansiedade. Ansiedade, teu organismo tá aqui. Depressão, tu precisa mobilizar o teu organismo para sair daquela inércia, né? Para conseguir ver outras possibilidades. Então, a gente tem repensado muito essa questão das dicas. Mas eu vou hoje falar alguns cristais, mas não é que sejam neutros, mas que eles têm um índice de, como é que se diz, contraindicação, tipo, muito baixo. Por isso que eu vou indicar eles. Porque o que acontece? Como a gente falou ali no início, cada pessoa desenvolve ou entra na crise ou é mobilizada a ansiedade por diferentes motivos, né? Internos e externos. Por exemplo, tá? Uma dica é o citrino, mas eu vou dar essa dica, principalmente o citrino, baseado na minha experiência de ansiedade. Um dos sintomas que eu tenho é a questão de gastrite, né? Um dos primeiros sintomas, começa qualquer coisa que eu como mais ácido, já começa a ver, ó, tá começando ali um sintoma, então já comecei a perceber. Por quê? Porque tem a ver com as emoções contidas aqui nesse chakra. O citrino é um cristal que vai ajudar muito em relação a isso, vai ajudar em relação a esse chakra, e o citrino também está relacionado à alegria, a dissipar a raiva, ao clareamento mental, então, e ao otimismo. Então, por que o citrino? Porque ele vai ajudar um monte, né? É o chakra que está aqui relacionado às emoções, então é um cristal que ajuda bastante nesse sentido. A larimar é fantástica, é um cristal maravilhoso, porque ele ajuda assim, ó, deixa aí, tu não tem controle de nada,
larga a tua vida, deixa ele fluir como o mar, tranquilo, que tudo tá tudo certo do jeito que é. Então ele ajuda muito para quem tem rigidez mental, no sentido de que eu tenho controle, eu faço minha vida planejadinha assim. Quando alguma coisa saiu fora do controle, isso mobiliza a sensação, né, de insegurança, de medo e vai dar ansiedade. Então a Larimar é muito boa para isso. A água marinha também, ela ajuda no estresse, na sensação de paz interior, de acalmar, de trazer a gente para essa energia mais sutil, que é dar uma baixada nesse metabolismo que tá a mil. Então a água marinha também ajuda bastante. O quartzo rosa, ele é sempre o arco-concur, porque ele é do amor próprio e consequentemente vai ajudar na relação com as outras pessoas. Então o quartzo rosa, ele é sempre é quase que um coringuinha aí, assim como a ametista, né? Que ela vai ter essa energia da transmutar as energias e os pensamentos que não estão tão legais para coisas positivas, né? Porque isso também, tu começa com a crise de ansiedade, daqui a pouco tudo não dá certo, tá tudo ruim porque tu não tem controle, tu não tá bem contigo, né? De consequentemente, o ambiente começa a ser afetado pelaquela energia que tu tá em desequilíbrio. Então a ametista também nos ajuda. Mas o que é importante? A gente pensar que o ideal é conversar com as pessoas ou ler, ou enfim, de poder entender, porque cada cristal ele vai ter uma energia, uma vibração magnética que vai atuar, né, no campo energético das pessoas. Então o ideal é a gente realmente saber qual é o perfil dessa pessoa, o que causa a ansiedade, ou o que causou essa crise que ela tá tratando, porque tem pessoas que têm ansiedade, elas nunca tiveram nem vão ter problemas no estômago como eu, né? O bom, a pessoa tá com prisão de ventre, o que a gente tem a ver com controle, tem a ver com qual é o cristal que eu vou tratar para isso, né? Então, o ideal é saber quais são os sintomas e qual é o perfil dessa pessoa. Então, isso são dicas, assim, de uma maneira geral que pode ajudar numa situação de ansiedade, né? Mas é para trazer, assim, esse assunto de que, ó, tamo junto, né? O momento que a gente tá vivendo, ele é muito propício para esse tipo de sentimento, para esse tipo de sensação. Então, pra gente poder dar uma paradinha no cotidiano e pensar nisso. Bom, tá com a respiração acelerada, é um sintoma. Por que tá causando isso? Para, respira, né? Tenta voltar até o ritmo cardíaco, larga tudo, vai escutar uma música, né? Vai fazer alguma coisa que te dá prazer. É que acima de tudo é a questão do autoconhecimento de novo, né? Porque, tu pode estar com batimento cardíaco acelerado e nem perceber. Isso. Entende? Então, que tu possa, sim, te observar cotidianamente, né? Olhar para os teus comportamentos, permitir que o outro que está perto também te fale, olha, tu tá assim, o que tá acontecendo? E também se permitir falar quando não está legal, pedir ajuda, né? Porque muitas vezes as pessoas, não vou falar, vão rir de mim, ou vão me achar isso ou aquilo, né? Tem muita gente que tem dificuldade de buscar ajuda, porque, né, tem dificuldade em aceitar que tá precisando de ajuda, e isso só piora, né? Então, que a gente possa também se autoconhecer é bom, né? Mas buscar o autoconhecimento no sentido de descobrir o que tá causando alguma dificuldade e aonde que eu posso buscar ajuda e com quem, né? Para conseguir resolver, então, né? E conseguir, pelo menos, conviver melhor com as situações que eu tô vivendo, né? É isso, e tem vezes, claro que tu só vai te dar conta de um sintoma quando tu já desenvolveu vários, né? Eu já tive crise que eu não conseguia dormir de ouvir meus batimentos cardíacos, assim, minha veia aqui no travesseiro, né? Que estavam aqui, e daí isso gera outros desequilíbrios físicos e até doenças, né? Então, da gente poder dar uma paradinha, respirar. E uma coisa que eu tenho aprendido é: a gente não vai resolver tudo, a gente não tem controle sobre tudo e a gente não pode fazer tudo, né? Pelo menos não consegue fazer tudo do jeito que gostaria ao mesmo tempo e tal. Então, gente, é isso, ansiedade, né? Que possamos conseguir conviver com esses tempos malucos que a gente tá vivendo de várias coisas acontecendo junto e poder dar uma paradinha, escutar, relaxar, né? E tudo tem jeito, porque tá tudo certo sempre, do seu jeito, né?
Então é isso, ficamos por aqui. Próximo programa a gente vai meio que dar uma continuidade a essa conversa, né? Isso. Porque a gente vai falar sobre empatia, que tem um pouquinho a ver sobre as coisas que a gente aprendeu estudando e convivendo com a ansiedade, né? Com a ansiedade e com outras pessoas também. Beijos. Beijos, pessoas de luz. Sexta. Se inscrevam, curtam e Compartilhem. tchau! Tchau.